Fala galera, aqui GSTV. Essa semana em especial, semana de carnaval e tudo mais, estou fazendo análise do patch hoje. Eu sei que os programas ficaram devendo essa semana, mas enfim, como eu disse, semana de carnaval eu dei uma segurada. Semana que vem volta tudo certinho, tudo normal, assim como o CBLOL voltando esse final de semana. Então, pra gente voltar ao ritmo já com o CBLOL, semana que vem tudo certinho de novo. Como veio a atualização, não quero toda semana ficar atrasando essa atualização, toda hora ficar atrasando, então vamos fazer hoje mesmo, vamos falar sobre essa atualização 6.3 que chegou aí durante essa semana. Vou primeiro aqui dar uma geral nos campeões, como sempre, depois faço um apanhado das ideias, falo tudo que eu acho que vai impactar. Primeiro, mudança da Kali, começar falando que a velocidade do avanço dela, a velocidade do deslocamento dela aumentou. É um aumento grande, né, coisa de 25%, aqui é bastante coisa. Enquanto a marca do assassino, que é o Q dela, agora é 40 de energia, que era o máximo, né, que era o maior. Agora em todos os níveis é 40 de energia. Então vai ter até um consumo maior de energia para ela ficar spamando esse Q durante a fase de rotas, que eu acho que é uma das coisas mais fortes da Kali. Também da Catarina, ficar spamando o Q no campeão inimigo. Sendo que os campeões de energia eles são fortes na rota por conta disso, né? Não tem a penalidade que a mana te dá na questão da energia, então fica muito mais fácil você spamar suas habilidades. O Alistar agora pode emendar com que a habilidade será automaticamente conjurada ao alcançar seu alvo. Bom, uma das jogadas mais antigas que existe no League of Legends, desde quando eu comecei a jogar lá na primeira temporada, na Season 1, que é o combo do Alistar. O Alistar é um dos campeões também mais antigos do jogo. E desde o começo, desde muito cedo, aprenderam que era possível você, durante o cast, durante o momento que você está se deslocando com a cabeçada, encaixar o pulverizar e jogar o inimigo para cima. Isso é a jogada mais comum do Alistar. E a Riot finalmente resolveu que isso deveria ser possível a jogadores com qualquer nível de habilidade. Então vai ser muito mais fácil, vai ser tranquilo, vai ser fácil realmente encaixar o combo cabeçada e pulverizar do Alistar. Como eles finalmente conseguiram fazer isso, eu acho que é uma coisa nada fácil em questão de código, mas enfim, agora pode emendar o Q com a cabeçada e o E, que é a cura. Subiram o custo em 10 para todos os níveis e o tempo de recarga para 16 segundos. É interessante porque o custo dele é muito baixo, na minha opinião. O Alistar está com os custos de mana bem baixos, já que você consegue ficar curando sem parar na rota, upar a cura e ser um curador na fase de rotas, enquanto ainda incomodar o inimigo com as suas habilidades, com seu dano realmente. E agora você vai ter que pensar um pouco mais como era antigamente, como era um tempo atrás. Você ou vai ficar agressivo, gastando suas habilidades para dar dano, ou você vai curar realmente. Sem falar que esse tempo de recarga, para quem não sabe, a cada vez que morre um minion próximo ao Alistar, esse tempo de recarga é reduzido. Então, às vezes você cura, morre uma de minion inteira, e você cura de novo em seguida direto, acaba ficando muita coisa, e aí então tá tendo uma penalidade maior pro Alistar que quiser ficar curando sem parar. Um tempinho de recarga a mais, sem falar no custo de mana mais elevado. O Cork, dano base da bomba de fósforo foi reduzido, 10 aqui, 15, 20, então reduzido 10 no primeiro nível e 5 conforme ele vai escalando. E a barragem de mísseis, que a Ultimate teve a frequência de recarregamento de munição aumentada, principalmente nos últimos níveis. É um nerf interessante, principalmente pro late game do Cork, pro mid late game, claro. Para a fase de rodas ele vai continuar com seu potencial, mas isso eu acho importante porque com a chegada do pacote, o Cork ele tá sendo um campeão que escala demais pro mid game. Que é aquele momento que ele vai sair da rota do meio, sair da rota inferior e emboscar o inimigo, ele pula duas paredes com o pacote. E ainda tem a Valkyria para ser utilizada depois, que pode pular mais uma parede. Então ele tá se deslocando muito por conta do pacote. E isso tá dando muita utilidade pro Cork. Antes ele compensava essa utilidade no dano. Agora, se ele está sendo utilizado pela utilidade, o dano dele não pode ser tão alto. Sem falar que esse dano base é bastante relevante, uma vez que o Cork, normalmente as pessoas compram os sapatos feiticeiro, que não dá dano mágico, mas dá penetração mágica. E normalmente não tem um grande item de dano mágico. Então, o Cork não faz muito poder de habilidade, mas faz penetração mágica porque o dano básico das habilidades dele já é bastante alto. E você nerfar o dano básico de uma das habilidades que dá dano mágico é importante para tentar nerfar um pouquinho esse ponto do Cork. Porém,
Como agora o dano dele já é misto mesmo, já não sei o quanto isso vai influenciar na build dele. Eu acho que a build permanece igual, mas ele um pouquinho mais fraco. O Echo, o Q, que é o boomerang que ele joga e depois volta. O tempo de recarga reduzido nos primeiros níveis. Então é um buff interessante para ele, para as rotas. Acho que principalmente tanto rota superior, acho que isso afeta também, porque você ter um tempo de recarga menor permite você incomodar mais um campeão inimigo. O Echo é um campeão com uma certa dificuldade de lidar com campeões a longa distância, e sendo um solo laner, ele praticamente todas as vezes vai precisar lidar contra um campeão a longa distância. Tipo, se você escolher o Echo antes, vai vir um campeão de dano a longa distância contra ele, porque um campeão a curta distância tem muita dificuldade. Então, vamos dizer, você escolher um Echo na rota superior, vai vir um Ryze, vai vir uma Lulu. Na rota do meio, vai vir uma Orianna, vai vir uma Ahri, vai vir alguém que consiga brigar bem com ele. E é bom que ele tenha uma mecânica a mais para esse começo de jogo, brigar contra esse campeão inimigo. Ainda mais que no começo do jogo é mais impactante, já que você não vai ter tanto redução no tempo de recarga, né? O que do jogar o barril do Gragas, duração de redução de velocidade, agora é 2 segundos, ou seja, a redução de velocidade que ele causa é de 2 segundos sempre, independente de quanto ele canalizar, certo? O W, que é a fúria da bebedeira, o tempo de canalização foi reduzido. O efeito de contato agora causa dano em área de 250 unidades ao redor do alvo primário. Eu acho que essas duas alterações trazem o Gragas de volta como um caçador da selva. Esse dano em área ajuda muito ele a farmar a própria selva. A Fúria da Bebedeira é uma habilidade muito forte para ele realizar a própria selva. E o fato de jogar barril causar lentidão inteira, independente do tempo que ele canalizou, é muito bom também para ele gankar. Porque sempre uma lentidão de 2 segundos em área é bastante coisa. Acho que isso traz o Gragas de volta para a selva. Talvez não imediatamente, mas ele tá a par sim com o Rek'Sai e com o Elise, eu acho, por conta dessas alterações. Ele é um campeão bastante forte, bastante versátil. O Graves, o nerf do Graves, vamos lá. Ataques básicos deixam de atordoar o aronguejo, dificultando um pouquinho a capacidade de selva dele. Graves não pode mais interromper um coice de 0,25 segundos após seus ataques básicos com o Q ou R, certo? Então, o Q ou R não podem ser utilizados imediatamente após um ataque básico. Ou não podem interromper para usar ataque, Q e ataque. Ok. Q. Dano reduzido em todos os níveis, muito reduzido no último nível. Sem falar que esse é o dano base do segundo acerto, que era o principal dano dele, como caçador, como top laner. Porque é o dano que bate na parede e explode. E agora reproduz uma breve animação antes de detonar, após colidir com o terreno. Um pouco mais de animação pro inimigo saber ainda mais onde este fim da linha vai cair. E o E, alguns bugs. Isso aqui foi a única alteração então do Graves. Por que isso é impactante? Você reduzir o dano do segundo acerto, reduz muito a capacidade dele de fazer a selva. 2, reduz muito o dano dele de troca na rota superior. 3, reduz bastante o dano dele no gank. Então o principal dano do Graves como jungler ou como top laner foi bem reduzido. E isso afeta, claro, também ele como atirador, mas ele já não estava aparecendo como atirador e agora muito menos. Eu acho que ele vai ficar bem mais fraco do que ele estava. Eloy. Intervalo ao errar o E, 0 segundos. Custo de mana reduzido. Apesar de eu não estar vendo ela nem solo kill, nem competitivo, nem nada, isso é pra mim uma clara tentativa de trazer ela, de buffar ela, já que reduziu o custo de mana, principalmente nos últimos níveis. Não ter intervalo, também acho que é bastante coisa. Não bastante coisa, não acho que isso vai trazer ela, mas é interessante. Eu vi aqui o Kog'Maw já estava pensando no Kha'Zix, ver se ele ia passar pelo Third Times a Charm, que é tipo, né, a terceira vez, pra ver se ele finalmente volta, mas não foi. Enfim, não teve o terceiro buff. O que? Cusparada cáustica deixa de considerar a velocidade de ataque adicional passivamente a Kog'Maw. E o W agora concede a velocidade de ataque adicional e causa 15 de dano mágico adicional em todos os níveis. Na minha visão isso é um buff. Por quê? Eles trocaram a velocidade de ataque adicional pro W, sendo que o W já era a principal habilidade do Kog'Maw. Então, você já ia evoluir ela. Porém, nas últimas vezes que o Kog'Maw apareceu, o que evoluía? O W,
Você podia ter um nível do E, mas não era tão necessário assim. E o Q para ter velocidade de ataque. Só depois você pensava no E. E mesmo a ult, às vezes você podia deixar no nível 1 e só depois pensar na ult. Mas agora, você pode evoluir o W em seguida o E, que na minha opinião o E ele traz mais vantagem, mais utilidade para o Kog'Maw do que o Q. Já que o Q ele tira um pouquinho de armadura e tudo mais, só que não é exatamente o que ele precisa, o alcance é curto e tudo mais. E o E, ele impede que os inimigos cheguem nele, ele atrasa os inimigos a chegarem nele, cria um caminho onde ninguém vai querer estar em cima porque a lentidão é grande. E agora, você não precisa mais upar o Q, então você pode upar o W e E. E só de você upar o W, só de você chegar no nível 7, você já vai ter toda essa velocidade de ataque bônus. Antes você só teria, se você tivesse upando o W, no nível 12, 13. Agora, no nível 7, aliás, no nível 9 você já vai ter 35%, certo? No nível 7 já vai ter 30%, já vai ser muita coisa. Já vai começar a escalar muito mais com esse early game Kog'Maw. E o 15 de dano mágico adicional em todos os níveis, na minha opinião, é um bom buff, esse do Kog'Maw. O ponto é que eu não vejo ele como um atirador extremamente forte pro competitivo de hoje, pro que é meta hoje. Mas, se com isso for possível proteger o Kog'Maw é sempre um campeão muito forte se ele conseguir ficar numa longa distância e causar o dano dele. Vamos lá, Jax. Ainda mais se ele tiver contra uma composição com um pouco gap closer, ele pode vir a aparecer como um pocket pick, um campeão que aparece caso o inimigo não se previna adequadamente contra ele numa composição. Se não tiver muito engage, por exemplo, uma composição muito de poke, que se o time dele tiver iniciação, conseguir quebrar o poke e utilizar o dano dele na distância é interessante. Jax. Máximo de acúmulos da passiva agora foi para 8, ou seja, você vai ter que acumular mais para chegar no seu máximo, já é a primeira coisa que a gente dá para saber disso. A velocidade de ataque foi reduzida nos níveis 1 a 18, ou seja, você escala menos velocidade de ataque pelo nível, e a velocidade de ataque com máximo de acúmulos de 24 a 48 por nível, 28 a 88 por nível. O que isso significa pra mim? Que o Jax vai demorar mais a escalar, tanto com a própria passiva, com os acúmulos, como também com os níveis. Quer dizer, ele vinha forte, o Jax era um campeão que já estava forte a partir do momento que começava a atrasar um pouquinho mais a lane. 15, 20 minutos, ele já começava a ficar muito mais forte que o inimigo dele. E agora ele vai ter cada vez mais essa ideia de late game, de 30, 35 minutos, para aí sim ele ficar forte. Sem falar que isso é uma adequação ao Guinso, que é um item que apareceu agora nessa última pré-temporada e vinha muito forte pro Jax. E quando o Jax fecha o Guinso, ele já ganhava a troca contra qualquer campeão. A gente viu isso no duelo do Lep contra o Robô. O Lep fechou o Guinso, cara, acabou com o Robô na rota, mesmo o Robô tendo ganhado tipo 2, 3 vezes seguidas 1 contra 1. E com um item, o Jax virou a lane. Não pode ser assim, entendeu? Ele não pode tipo simplesmente virar a lane por causa de um item, virar o jogo por causa de um item. Não tô dizendo, Kabum tinha que perder, não é isso. É que o campeão ele não pode sair do controle tão facilmente. Uma vez que você tá matando ele, ganhando a rota dele, se impondo contra ele, ele fez um item e ele vira, um pouquinho demais. Nerf na Pop, já nem preciso ler muito, já sei que é nerf, porque ela tá muito forte, estava muito forte. O dano do que? Base por acerto reduzido, multiplicador aumentado levemente e deixa de causar dano reduzido a tropas. Então as tropas vão tomar o dano máximo. Por enquanto, isso aqui é um buff pra Pop como rota, na minha visão. Mesmo o dano base por acerto ter sido um pouquinho reduzido. A investida heróica teve um tempo de recarga aumentado. Aí começa o nerf. E a duração de arremesso da conjuração dupla reduzida também no Veredito do Guardião. Ou seja, o tempo de duração do controle de grupo foi reduzido aqui na ultimate dela. Por que isso? Eu acho que isso vai adequando cada vez mais a Pop como uma top laner e cada vez menos como uma suporte, como talvez até uma jungler, porque bufa ela para rota contra a tropa, o dano base por acerto diminui um pouquinho, mas o multiplicador aumenta, ou seja, se ela estiver comprando itens, que é normalmente na solo lane, já que na jungle ela não vai comprar tanto item, no suporte ela não vai comprar tanto item, ela pode ainda chegar no mesmo potencial, talvez até maior, por esse multiplicador, e o tempo de carga reduzido, o controle de grupo reduzido, ou seja,
O que é interessante para o suporte é um tempo de carga baixo, é um controle de grupo maior. Já para a rota superior, o tempo de carga maior pode ser melhor administrado, pode ser melhor controlado. Claro que para as lutas em grupo isso também é impactante, mas para um contra um não tanto. 2 segundos num contra um faz diferença, claro, mas não tanto como para um suporte, na minha opinião. Já que essa seria tipo a grande habilidade da Pop como suporte, o grande controle de grupo a ult, enfim. Rengar. Deixa de acertar ao chegar perto do alvo. Consistência felina. Ok. Boleadeiras. Tempo de conjuração cortado pela metade. E as boleadeiras agora surgem levemente atrás de Rengar, quando conjuradas em meio a um salto. Corrigido um bug de boleadeiras na disparada se Rengar fosse desarmado durante uma conjuração. Bom, o nerf no Rengar no 6.2 foi muito forte, pelo que eu entendo, por estar vindo esse buff. Por quê? Porque ele é um campeão que estava muito bem e pá, sumiu. Ninguém mais jogava, não vinha com nada. Quer dizer, agora eles precisam dar uma equilibrada, porque foi muita coisa, recua um pouquinho. Quer dizer, o tempo de conjuração recua metade, a boleadeira um pouco melhor para você lançar enquanto você está saltando, ainda com o nerf do patch anterior, ou seja, ainda vai ter um tempo de recarga, um tempo de atraso maior entre você jogar próximo, entre você jogar outra habilidade, mas um pouquinho mais equilibrado, um pouquinho mais forte. O Rengar, eu acho que pode ser o momento dele voltar assim. Rise. Passiva, agora dura 5 conjurações ou 2,5 a 5 segundos com base no nível do Q. Ok. Quer dizer, conforme você estiver evoluindo o Q, vai durar 5 conjurações ou até 5 segundos. E a ult, o tempo de recarga bem reduzido. O poder do desespero, principalmente nos primeiros níveis, nos níveis iniciais, o que é bastante estranho pra mim. Porque é estranho pra mim porque o Ryze já é um campeão que aparece muito competitivamente. Eu acho que a ideia é que mesmo com essa redução, isso seja capaz de equilibrar isso, entendeu? Que seja um máximo de 5 conjurações, já que a passiva limitada a 5 conjurações e o tempo de recarga da ult foi reduzido. Mas como eu falei, é estranho porque o Ryze já competitivamente está direto. Vamos ver como que ele aparece competitivamente. Eu acho que é como está sendo dito aqui. Ainda tem muita coisa para ser ajustada. E é um primeiro passo essencial para sair dessa montanha russa de balanceamento, que ele está todo patch, ou quase todo patch, nerfa, bufa, nerfa, bufa, nerfa, bufa. Essa é a ideia. Tentar conseguir equilibrar um pouco mais ele, ou pelo menos achar o ponto, a habilidade que precisa ser mudada, que precisa ser adequada, para que ele seja capaz de ser nerfado ou equilibrado, na verdade. Para que ele consiga chegar no ponto de equilíbrio. Esse é o ponto importante. Porém, de uma forma geral, eu acho que 10 segundos no último nível não é tanto pro late game dele, que é o ponto mais forte. Então, ele já é forte, vai continuar sendo forte. Me lembra até mais a ult antiga do Ryze, com esse tempo de recarga baixo. Vamos lá, Shinzal. Multiplicador de cura, agora também escala com dano de ataque adicional, muito bom. Agora passivamente faz com que cada terceiro ataque cause acerto crítico, com 25, 37,5, 50, 75% de dano crítico adicional em tal ataque. Dano crítico adicional, o que eu entendo é que não vai ser um crítico completo. Por exemplo, o crítico normal, quando você dá um crítico, você dá 200% de dano, sem o Gume do Infinito. O Gume do Infinito aumenta o seu dano crítico. E aumentará o dano deste crítico também, na minha opinião. Acredito que sim. Aí, o que acontece? O que eu entendo aqui, no nível 1 do W, do Grito de Guerra do Shinzal, o dano crítico dele não vai ser 200% deste crítico, vai ser 125%. Porém, e se ele ativar um crítico de verdade junto disso? Será que ele vai para 250%? Eu acho que não. Eu acho que não pode ativar um crítico de verdade. Então talvez nem valha a pena você fazer itens de crítico mesmo. Já que a cada terceiro ataque ele vai causar um acerto crítico, que vai chegar a 75% ou 175% de dano. Porque se ele dá um crítico com esse, imagina, 200% mais 75%, ou enfim, 175 vezes 200%, cara, 350% não pode ser. Ou talvez 275%. Eu acho que também seria muito. Porque você passa de um Gume do Infinito na passiva. Então isso aqui eu tenho
Tem que ser testado, mas eu acho que é isso aí mesmo. 175% e não tem como causar crítico ou o outro crítico 200% nesse ataque. O que até impede que ele faça muitos itens de crítico porque não vai valer a pena. E a investida audaciosa, ao invés de 14 e reduzindo até 10, 12 segundos em todos os níveis. O que isso significa? Eu, quando jogava como caçador com o Shinzal, evoluí o E. Porque além de dano em área, o que ajudava você a fazer a própria selva, você reduzia o tempo de recarga, aumentava a lentidão, o que é importante pro seu gank. Agora, com o tempo de recarga não sendo mais reduzido a cada nível, você não tem mais tanto incentivo a evoluir o E. E pode evoluir o W pra já vir direto para esse dano crítico máximo. E também escalar com dano de ataque adicional e tudo mais. São interessantes. Quer dizer, ele ainda vai curar mais, o que também é legal pra selva dele. O Zed. Amplificação de dano da marca fatal, reduzido 5% a cada nível. E agora representa mais precisamente quando o alvo receberá dano letal com a detonação da marca fatal. Mais precisamente, ou seja, vai ter um shuriken maior ainda, mostrando que já tinha e vai ter mais ainda. Legal. Ziggs. Bomba mega infernal, dano aumentado, 50, 75, 100. Então 50 mais 25 a cada nível. O poder de habilidade aumentado. Redução do dano no exterior, 33% menos de dano. Ou seja, no centro o dano é maior e nas laterais o dano vai ser menor até. Indicador de alerta atualizado por exibir claramente o raio do ponto crítico. Ou seja, vai mostrar melhor ainda qual que é o centro da ultimate dos Ziggs. Ok. Um buff legal. Eu acredito que ainda vai ter muito buff de item. Ícones de habilidades dos campeões abaixo foram atualizados. Graga, Shaco e Lux. Lá vem. Espada Crepuscular de Draktar. Tá. Essa espada, pelo que eu vi, ela aplica ataque básico em um campeão, aplica o Véu da Noite, com 120 segundos de tempo de recarga, ou seja, não é um ativo, você não escolhe quando isso acontece, certo? E quando ele ativa, após 2 segundos, ele vai causar um dano físico igual a 90, mais 25% da vida perdida do alvo. Caso você consiga um abate ou assistência, antes que o Véu da Noite detone, o tempo de recarga é restituído, ou seja, zero. O que isso significa? Se eu ataco um campeão inimigo e depois de 2 segundos ele vai causar 90 mais 25% da vida perdida. Eu não sei se durante esses 2 segundos ou se toda a vida perdida. Anteriormente eu estava acreditando que era durante esses 2 segundos, mas nessa atualização, no patch unicamente, ele parece que é vida perdida total, o que é muita coisa. Seria tipo, se ele perder 1000 de vida, ele perde 250 mais 90, 340. É bastante coisa. Mas ao mesmo tempo, 340 seria muito grande pra um grande cara. Tipo, um cara com 4000. Ele perdeu 3000. Aí você ataca ele, ele vai perder 1000 de vida. Então ele vai perder 800 de vida, é muita coisa. Então talvez sejam nesses segundos. Mas aí ao mesmo tempo, em 2 segundos quem vai dar tanto dano, tipo 3000 de dano em 2 segundos pra valer a pena, ou 1000 de dano em 2 segundos pra valer a pena. Aqui eu acho que é vida perdida total mesmo, pelo que tá falando aqui. Enfim, é um custo de ouro alto, dano de ataque é bom, bastante, 75 é bastante, velocidade de movimento bastante, penetração de armadura. Como não tem crítico, eu já acho que não é um item pra atirador, é pra aquele assassino de dano físico mesmo, o Zed, o Kha'Zix, o Talon, campeões que dão dano físico e, enfim, não são atiradores, que não vão fazer crítico. Interessante, é interessante. Isso precisa ser equilibrado com a marca fatal do Zed. Talvez o Zed fique muito forte com esse item. Enfim. Arma guarda da caçadora. Coraça de pano, tom multiplicador mais um 65, armadura 30. Isso aqui é uma reversão do que já teve, já era isso, era coraça e tomo, mais ouro. E mudou, virou coraça, tomo, 465, agora aumenta a armadura. Interessante. Mais armadura. Bom, um reflexo a um item grande para os assassinos é a armaguarda receber mais armadura, o carapaço do vigia, a coraça receber um custo reduzido, ou seja, um item de armadura com menos custo, outro item de armadura com menos custo, redução de velocidade de golpe destruidor
nerf, legal, coração é bem forte. Aqui, 50% de dano adicional a tropas e monstros. Isso é interessante, porque a capa do fogo solar, na minha visão, não era um item tão forte para você avançar a rota. E agora vai ser. Então, pro Shen ou para campeões que não tem tanta facilidade de avançar a rota como o Malphite, vão ter mais ainda. Quer dizer, qual que é o problema? Por exemplo, não tem nenhum problema você deixar um Malphite fazendo split push. Por quê? Mesmo que ele mate os minions, ele não vai chegar na torre e dar um grande dano na torre. Agora, aqui ele vai matar os minions muito rápido, os minions dele vão perder muito menos vida e vão chegar muito mais minions na torre. E aí sim, ele pode causar mais dano na torre. Esse aqui é o dano que você dá quando ativa a coraça, ok. Redução de velocidade menor, legal. Presságio, Randuin. Randuin que vem com a coraça do defunto, custo reduzido. Mesma coisa, coraça... Aliás, com a carapaça do vigia. Mesma coisa, coraça do defunto diminuindo o ouro aqui, diminui o ouro aqui. E aqui também diminui 100 de ouro. A vida aumenta, então um buffzinho. Mesmo reduzindo o ouro, aumenta a vida. Interessante. Dano energizado de utilidade de Kirchhoff aumentou. Quer dizer, é um item bem barato que pode te dar uma rajada inicial de dano maior. Canhão fumegante, menos velocidade de movimento, menos dano energizado. Faca de static, mais dano energizado. Enfim, falar especificamente desses dois itens. A faca de static era o item padrão dos atiradores antes de toda a alteração da pré-temporada. E ela perdeu todo o lugar dela pro canhão fumegante. Por quê? O item dava mais atributo, mais alcance, mais dano. E perceberam assim, gente, a faca de static tem que existir também, não pode ser só o canhão fumegante. E aí agora precisa equilibrar o canhão com a faca de static. E essa é a ideia, aumentar o dano da faca de static, reduzir o canhão. Vale lembrar, esse dano energizado do canhão, ele claro, vai subindo com o nível, porém, 160 é em um campeão, 120 são em 4 alvos da faca de static. E a velocidade de movimento ter perdido 2% é impactante, porque isso aqui é, cara, 30% do que dava de velocidade de movimento. Então é bastante coisa para os números que já existem. Dançarina Fantasma reduziu bastante o ouro, outro incentivo para outro item de velocidade de ataque ser comprado para os atiradores, porque qual que é a ideia? Não é você lançar um monte de item de velocidade de ataque e só usar canhão. Ah, aí tem um patch não sei o que, só usa static. Não, tem que ter um momento para usar cada um deles, o campeão para usar cada um deles. E agora acompanha a dica flutuante, quantas vezes a redução de dano de valsa espectral salva sua pele em um confronto. Quer dizer, isso aqui é para incentivar ainda mais o jogador a comprar Dançarina Fantasma. Bota da rapidez, 100 de ouro a mais, bota Yana, 100 de ouro a mais, mobilidade, 100 de ouro a mais e mais velocidade de movimento fora de combate. Bom, nessas últimas atualizações, nesses últimos campeonatos a gente tem visto as duas botas que se compra, rapidez e lucidez, só essas duas aqui de cima. Por quê? O custo delas ficou muito baixo, com muito benefício. E todo mundo se beneficia de velocidade de movimento e redução do tempo de carga. Não tem nenhum campeão no jogo que não se beneficia nada de nenhum desses atributos. Então, elas precisam ser equilibradas com as outras botas já existentes. A bota da mobilidade, por ter recebido 100 de ouro, eu acho que não compensa essa velocidade de movimento fora de combate. O ponto fraco da bota da mobilidade, na minha opinião, é quando você está em combate. Era esse momento que ela deveria ser bufada, e não fora de combate. Porém, talvez com mais mobilidade ainda de você caminhar pelo mapa, compense esse aumento da bota da mobilidade. Enfim, eu já ainda não acho que é o ponto fraco dela. Eles estão tentando melhorar ainda o ponto forte e deixar o ponto fraco lá ainda existindo, para tentar trazer ela de volta para as botas compradas. Bom, Dragão 2 agora queima torres, e o quarto dragão agora dá defesa contra torres. Lá vem contexto, eu vou direto aqui para o que vem. 15% de dano às estruturas não é mais. Ataques básicos agora incineram a torre de 10 a 180 ao longo de 2 segundos. Na minha visão, isso aqui é mais do que isso aqui. Isso aqui escala mais com o jogo do que isso aqui. Por quê? Cara, no começo do jogo lá, no seu nível 3, que vamos dizer... Vai, na verdade nível 3 você vai ter 2 dragões. Vamos dizer nível 11. Seu dano é 100. E aí você, na torre você dá 100. Mas você tem o segundo dragão, então você dá 115. 115, se você tiver aqui já com 30 de dano extra,
que não é essa conta, seria tipo 50, 115 seria 15 a mais, certo? Agora, 50 a mais por 2 segundos é bem mais, certo? É tipo, mais que o dobro, entende? Então isso aqui é bem mais forte para quebrar as torres. Até porque as torres elas receberam bastante vida, então as torres vão ser ainda mais de papel pro segundo acúmulo do dragão, porque eu acho isso muito importante. Por quê? O acúmulo 1 é muito bom, dano extra. O acúmulo 3 é muito bom, velocidade de movimento extra. O acúmulo 5, melhor de todos. E o 2 e o 4 eram apagados, era tipo, deixa pra lá, vai. É o segundo dragão deles, não precisa contestar, deixa aí. Segundo dragão não tem problema. Se fosse o terceiro a gente brigava. Mas, com essa atualização, a ideia é que o segundo também seja impactante, também venha a ser forte. E o quarto dragão, que cara, o quarto dragão é tipo quase o último, é o penúltimo, é muito grande já. Não pode ser tipo, deixa só o quarto. Não pode ser. E aí você recebe 20% de dano a menos de torres. Ou seja, melhor ainda para você dar dive. Melhor ainda para você impor o seu ritmo de jogo. Dano de extra, tropa e monstro, cara, é pouca coisa para um quarto buff. É um momento do jogo que tanto faz se você tá dando 15% a mais de dano em tropa, sabe? Você vai matar a tropa do mesmo jeito. Mas agora, 20% a menos de dano de torre para todo mundo, é possível que as duas torres do Nexus sejam divadas só por você ter esse buff. Você tem 20% de mana de torre? Vamos dar dive no Nexus e termina esse jogo agora. Define o jogo agora. Não espere o quinto buff para definir. Gosto muito disso. Sem falar que imagina isso com o quinto buff. Imagina isso aqui sendo dobrado, isso aqui sendo dobrado. A dominância ainda maior que vai ter o quinto buff. Dragão tendo mais impacto ainda na partida. E mais impacto para as habilidades, para os níveis que não eram tão impactantes. Bom, as habilidades a seguir deixam de ser interrompidas por retorno ao teleporte, ok. Retorno deixa de interromper certas habilidades carregáveis. Eu não sei o que é isso. Retorno deixa de interromper. Quer dizer, você poderia retornar castando e na base usar? Tá, tudo bem. Não sei. Nova seleção de campeões. Já lançou. Intenção de escolha deixa de ser revelada aqui para a adversária quando for sua vez de escolher. Ah, legal. Então na hora que aparece o seu campeão já aparecia para o inimigo. Agora não vai aparecer mais. De grátis, mas não na ranqueada, campeões das rotações grátis deixam de estar disponíveis para se jogar nas ranqueadas. Isso é um retorno de como tudo funcionava no início de 2016. Então não pode mais usar Free Week no Ranked. Banimentos agora aparecem no histórico legal para partidas da NSC, que é nova seleção de campeões, ok. Banimentos aparecem legal no histórico, ok. A nova seleção deve ser mais piedosa ao confirmar escolhas em banimentos com menos de um segundo sobrando. O que isso significa é que talvez você consiga banir com 0 segundos mais fácil agora, eu acho. Várias correções de bugs, quem tiver querendo ler, procure no próprio site. E as novas skins aqui do Valentine's Day, que por sinal é depois de amanhã nos Estados Unidos, né? Dia 14. Oriana Cupido Mortal e Sona Queridinha, pra gente é só em junho, mas é isso aí. Bom, na minha visão, eu gosto desse patch, eu gostei. Eu acho que ele nerfa muita coisa que vinha forte no cenário competitivo e buffa algumas coisas que precisavam ser bufadas, mas no geral são vários nerfs, porque não tem muitos campeões precisando de buff, eu acho. Acho que primeiro é equilibrar os que passaram um pouco da curva, os que estão sendo muito escolhidos, e depois pensa em buffar os outros, em trazer um pouquinho mais os outros. Claro, buffar alguns para tentar impedir que uma composição forte, um poke, enfim, seja tão utilizado. Gostei do patch, acho que vai ter um bom impacto no competitivo, que as coisas vão mudar por conta dessa atualização. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise do patch 6.3. Se inscrevam no canal do YouTube e vejo vocês na próxima. Um abraço.